Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos bater um papo sobre alguns conceitos que são úteis na nossa vida, né? Nas finanças pessoais. E são conceitos mais simples. Vamos começar de uma forma gradual, devagarzinho, e a gente vai aumentando a complexidade. Lembrando que a ideia aqui é que eu tente fazer o máximo para explicar as coisas de forma simples e de forma que você consiga aplicar na sua vida. Combinado? Vamos lá então? Beleza. Então eu vou mudar a tela aqui. Vamos iniciar. Nossa primeira parte aqui, nós vamos falar de despesa média mensal. Bom, qual que é a ideia, né? O objetivo é calcular o quanto você gasta em média por mês, observando as oscilações que tem. Então, geralmente, a nossa despesa ela não é só despesa fixa, né? Nós temos despesas fixas e variáveis todo mês. Fixa é aquela que não muda, o aluguel, a água que oscila pouco, o gás. Todo mês tem, independente se você trabalhar ou não, ela tem, né? Mas tem despesa variável, por exemplo, a condução para você ir trabalhar. Se você não vai trabalhar, você não gasta a condução. O almoço, ou a marmita que você leva, né? O cafezinho que você toma lá no trabalho. Então algumas despesas são variáveis, ela muda no mês, né? Roupa, vestimento, não é todo mês que tem, né? Então a gente vai entender qual que é a média dessa despesa, a gente poder conseguir fazer projeção lá na frente, quanto que a gente pode gastar, quanto que a gente não pode gastar, quanto que a gente precisa ganhar, né? Então para isso serve a despesa média mensal. Bom, a despesa ajuda no planejamento mensal, né? Que eu acabei de falar. Permite criar metas de economia mais realistas. Uma vez que você sabe qual que é a média que você gasta todo mês, mais fácil para você se planejar, né? Então essa é a ideia, tá? Então vamos lá ver como que a gente vai calcular isso. Bom, é simples a conta, tá? É somar todas as suas despesas e dividir pelo número de meses considerados. O que é o número de meses considerados, né? Vamos no exemplo aqui que vocês vão entender bem. Por exemplo, nesse exemplo aqui, olha que legal, por exemplo, nesse exemplo, a Zilda gastou nos últimos 6 meses, ela gastou 2.000 em um mês, 2.100 em outro, 1.900 em outro, 2.050, 2.200, 2.150. Então, como que ela identificou tudo isso? Bom, ela juntou todos os recibos e viu qual que é o fechamento do mês. Vou dar um exemplo para vocês. Como que eu faço? Inclusive, eu deixei até aqui guardado, ó. Eu tenho aqui todos os meus recibos do mês, ó. Que eu faço compra no mercado, vou fazendo compra, eu vou guardando, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, gasolina, todos os recibos do mês, não sei se dá para ver aí de forma fácil, ó. Eu vou juntando, ó. E aí chega no final do mês, eu pego tudo isso aqui, separo por categoria. O que é restaurante, o que é supermercado, o que foi despesa com carro, despesa com seguro, despesa com farmácia, com médico. Então eu pego tudo isso e junto. Então é dessa forma que você vai encontrar as suas despesas. Vai pegar todos os recibos e aí você vai ter que buscar outras fontes, né? Por exemplo, tem coisas que eu tenho no débito automático. Então eu abro o extrato do banco e olho no mês inteiro, do dia 1º ao dia 31. E aí eu anoto na planilha todas as despesas que caíram em débito automático. Por exemplo, cai seguro, cai aluguel, cai água, luz, telefone, essas coisas caem tudo em débito automático para mim. Então eu vou lá e olho tudo isso e lanço numa planilha. Somo isso aqui, os recibos, né? E também vou no cartão de crédito. Então eu vou lá, olho se eu gastei alguma coisa no cartão de crédito. Se eu gastei, eu vou lá, olho a despesa e lanço também. Se eu não gastei, ótimo, né? Porque eu não gosto de gastar no cartão de crédito. Cartão de crédito para mim é emergência só. Mas enfim, aí é dessa forma que você vai organizar as suas despesas, tá? Então vamos supor, a Zilda fez tudo isso daqui e conseguiu identificar essas despesas, né? Como que ela vai calcular qual é a despesa média mensal? Bom, primeiro ela vai identificar o total. O total foi 12.400. Aí ela vai usar uma formulinha, que é dividir, ó, a soma das despesas dividido pelo número de meses. Então, 12.400 dividido por 6. O que são os meses considerados que eu falei lá na frente? Né, que a gente viu, na verdade, lá atrás.
ela considerou, ó, 6 meses de despesa. Então, ó, 2.000, 2.500, 1.900, 2.50, então 6 meses, certo? Então, se foram 6 meses, ela considerou 6 meses, ela vai dividir por 6. Se você fizer e considerar, por exemplo, 3 meses, você vai dividir por 3. 6 meses por 6, 4 meses por 4, 1 ano por 12. O ideal mesmo é ano. Porque no ano, a gente tem muitas despesas que oscilam. Então, por exemplo, você tem, a gente vai falar sobre isso algumas vezes, né? IPVA, o IPTU, às vezes alguém ficou doente, quebrou um carro. Então tem coisas que vão aparecendo que elas não são rotineiras, né? E elas vão aparecer na despesa anual. Então, quando você dividir por 12, você tem uma ideia clara de qual que é a sua despesa mensal. Então, o ideal, né, galera, é fazer todo esse processo, não só durante 12 meses, mas durante a vida. Você vai fazendo para você ter uma clareza de quanto você gasta, para onde está indo o dinheiro. As finanças pessoais é isso, sabe? Dá trabalho fazer. Cuidar do seu dinheiro dá trabalho. Assim como dá trabalho cuidar da sua saúde, como dá trabalho cuidar, né, da alimentação, dá trabalho cuidar do cabelo, dá pra, tem uma parte que eu até escrevi isso aí, né? E é isso. Então, para cuidar da despesa, das finanças, tem que fazer tudo isso, tá? Então vamos lá. Então a Zilda identificou aqui, ó, que a despesa dela é 2.066. Ou seja, ela consegue projetar a vida dela. Pô, quanto que eu ganho? Quanto que eu vou ganhar esse mês com comissão e tal? Minha despesa média é 2.066. Então ela consegue saber se vai sobrar um pouco, se vai faltar, com essa conta simples. Vamos fazer mais um exemplo para a gente ver, ó. A Elisângela gastou nos últimos 4 meses. Olha lá, o tempo considerado agora mudou. Agora é 4 meses. Então a gente vai pegar, ó, 1.900, 2.100, 2.250. Vai dar um total de 8.050. Como que é a conta? A gente soma as despesas e divide pelo número de meses, certo? Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Vai pegar 8.050 e dividir por 4 meses. Então a gente vai descobrir que é 2.012,50. Essa é a despesa média dela, tá? Então, bom, qual que é a aplicação prática, né? A gente estava falando, é saber o valor médio, evita surpresa, porque você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar. Você já, né, tem uma projeção já, vamos supor que faça tempo que você está acompanhando. Você já sabe de cabeça, e se não souber, você consulta onde você está acompanhando, tá? Mas você já sabe, você consegue, né, não ter surpresa, e você consegue manter o seu padrão de vida porque você sabe exatamente quanto você vai gastar. Então, um mês que sobrar mais, você vai guardar, um mês que sobrar menos, você pega aquele que guardou e coloca ali para compensar, né? Então você não pega surpresa. Lembre-se de despesas sazonais. Isso é importante porque é o que a gente estava falando. Tem despesa que ela dá um pico de uma hora para outra no mês, que é o IPTU, IPVA, alguma despesa que vem de surpresa. Os sazonais, no caso, sempre que a gente ouvir a palavra sazonal, é uma coisa que acontece com frequência naquele período. Então o IPTU, geralmente, ele vem sempre no mesmo período do ano. O IPVA também. Então são despesas que você sabe que elas vão acontecer em determinado período do ano. Por exemplo, final do ano, você sabe que você gasta mais, presente de Natal, festas, talvez uma viagem e tal, né? Então você se prepara para aquela despesa sazonal. Então isso você tem que se preparar. E lembrando que, por mais que você tenha uma média, tem uns picos ali de alto, né? Beleza? Vamos lá, onde eu tô aqui. Dica: ao calcular suas despesas médias mensais, inclua tudo, mas tudo mesmo, vocês não podem esquecer nada: água, luz, gás, transporte, lazer, alimentação, vestuário, mercado, restaurante, padaria, até aquele cafezinho na rua. Então é isso que eu tô falando, dá trabalho, galera, dá trabalho, mas isso é finanças pessoais. E se vocês estão aqui, é porque vocês querem ter uma relação melhor com o dinheiro, aprender a lidar com o dinheiro. E a fazer isso é ter essa disciplina, anotar, tomar cuidado com o seu dinheiro, saber para onde ele vai, tá? Então faz parte do processo e é isso, tá? Então bora lá. De novo, a conta é simples, o difícil é ter disciplina e consistência. Muitas vezes a disciplina vem no começo, passa um tempo, você fala, ai meu, que saco, tem que fazer de novo, tá? E aí entra a consistência, fazer com frequência, tá? Toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Galera, é uma coisa estudada por muitos pesquisadores. Pessoas de sucesso, atletas de sucesso, grandes profissionais de sucesso,
são pessoas que têm uma rotina tremenda. Se vocês verem o segredo do sucesso, ele é simplesmente fazer a mesma coisa todo dia. São pequenos comportamentos que, repetidos frequentemente ali, com consistência, estratégia e inteligência, faz que a pessoa chegue no sucesso. Mas é uma disciplina tremenda ali, ó. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a pessoa fica boa naquilo. Então tem que ter consistência, tá? E eu acredito que se você está aqui, você tem a intenção já, né, de melhorar suas relações, sua relação com o dinheiro, suas finanças. Então agora aceitar isso em você, que eu vou melhorar, eu vou ter disciplina, eu vou fazer isso. Cara, você vê resultado acontecendo. Vai ter que esperar, mas vai ver resultado acontecendo. Tá bom? Vamos em diante? Bom, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Vamos supor que a nossa despesa média mensal seja de R$ 2.200. Como é que a gente vai encontrar isso? Bom, vamos lá. Uma pessoa ganha um salário de 1.800 e ela faz um bico. E ela ganha R$ 500 nesse bico. Bom, a receita total dela é 1.800 mais 500, dá 2.300. E a despesa total dela deu 2.200. Beleza. O fluxo de caixa dessa pessoa, que é a receita menos a despesa, foi de R$ 100 positivo. Essa é a estrutura financeira, né, da pessoa nesse mês, por exemplo. Bom, o que a gente indica? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai pegar esse 100 e vai colocar em investimento. Exemplo, você vai comprar R$ 100 de tesouro direto e vai deixar lá. Fechou o mês, beleza? Bom, é claro que a despesa média a gente viu como calcula. Você pega um alto, um baixo, um alto, um baixo, e aí a média sai quando você soma tudo e divide pela quantidade de meses considerados, né? Vamos supor que a pessoa tem uma estrutura mínima ali. A mínima ela gastou 1.900 e a máxima ela gastou 2.500. Bom, a pessoa sabe que ela tem uma variação de 300 para menos, 300 para mais, tá? Então ela sabe que aqui, ó, é uma área em que ela vai gastar no mínimo aqui, no máximo aqui. Então o ideal é que essa pessoa faça uma reserva, né? Ela vai guardando dinheiro, vai fazendo uma reserva, porque nos meses que ela gastar isso aqui e ela ganhar só isso aqui, ó, 2.300, por exemplo, tô aqui, tá, ó. Ela ganha 2.300 e ela gastou no máximo, ela vai ter que ir lá no Tesouro Direto, pegar um pouquinho, vender o tesouro e colocar no lugar. No dia que ela gastar 1.900, ela vai pegar um pouco mais e vai colocar lá no Tesouro Direto. Ela sempre vai estar tranquila, porque ela sabe que ela tem dinheirinho guardado e no mês que ela gastar mais, ela tem como cobrir, tá? Então essa é a estratégia. Então vocês têm um mínimo e um máximo, mas foca sempre na média, tá? Vamos mais adiante aqui. Vamos no segundo caso aqui, ó. Então a pessoa ela ganhou 1.800, fez um bico de 300. Eu acho que esse já passou pro terceiro caso, tá, galera? Eu acho que eu passei um direto aqui. Deixa eu ver se dá pra voltar aqui. Passei, ó. Então esse aqui, ó, o salário da pessoa 1.800, só que o bico dela agora foi 1.000. Então ela teve uma receita total de 2.800. E a despesa dela foi de 2.000, foi menos que a anterior, porque ela trabalhou tanto no bico que ela nem teve tempo de gastar. Então o fluxo de caixa dessa pessoa nesse mês foi de 800. Então veja, a despesa média mensal continua 2.200. Ela ganhou mais, mas daí? A despesa média mensal, lembra que é um cálculo médio, né? Ela vai gastar no mínimo isso e no máximo isso. A despesa foi de 2, então ela gastou mais ou menos aqui, ó, uns 2.000. Então ela não chegou no mínimo, mas também ficou abaixo da média. Ou seja, se ela está aqui, ó, sobrou a grana, né? Então sobrou 800 pau. O que ela vai fazer? Ela vai colocar um investimento lá no Tesouro Direto. Vou guardar essa grana. Sobrou? Vou guardar. Então essa é uma segunda possibilidade. Vamos numa terceira, ó. O bico dessa pessoa agora caiu bem, de 1.800 do salário fixo, só 300 no bico, né? Então ela teve uma receita de 2.100. Só que como ela não trabalhou muito, ela ficou mais tempo em casa e tal, acabou gastando muito. Ela foi lá no topo, lá, gastou o máximo aqui, ó. Gastou 2.500. Ou seja, nesse mês o fluxo de caixa dela foi negativo, porque ela ganhou 2.100 e gastou 2.500. Então ela ficou com fluxo de caixa negativo em 400. O que ela vai fazer? Olha lá. Aqui, ó, eu tô aqui, tá, hora. Ela vai sacar
lá do Tesouro Direto. Ela não tem opção. Então ela vai lá no Tesouro Direto, pega 400 que faltou, coloca para cobrir a despesa, tá zerada. Olha que tranquilidade isso dá para a pessoa. Ela sabe que ela tem uma reserva ali. E quando ela precisar, ela vai lá e pega. E quando sobrar, ela vai lá e devolve. E vai aumentando aquilo de preferência, né? Então essa é a ideia de você entender sua despesa média mensal para você ter esse controle, tá? Então esse é um tipo de cálculo que a gente pode sempre estar fazendo aí nas nossas finanças pessoais, na nossa vida, né? No dia a dia, ok? Bom, vamos entender agora o que é o percentual de economia. Vamos lá. O objetivo do percentual de economia é calcular quanto você consegue poupar da sua renda. Agora a gente vai para um outro campo. A gente vai para quando a gente consegue poupar, mas a gente vai ver que é uma outra estrutura. Mostra o quanto do que você ganha destinado à poupança e investimento. Vamos entender isso aí. Como que a gente calcula isso? Bom, a gente vai pegar assim, ó. O percentual de economia é uma fórmula simples. É o valor economizado dividido pela sua receita total vezes 100. Como a gente vai calcular isso? Ó, a Nádia obteve uma receita de 2.500. Ela ganhou 2.500 no mês. E uma economia de 500. Qual que é o percentual de economia da Nádia? Valor economizado. Ela teve uma economia de 500 dividido pela receita total, 2.500, vezes 100. Então a gente vai pegar, ó, 500 dividido por 2.500 vezes 100. O percentual de economia dela foi de 20%. Ou seja, 20% da renda dela ela consegue economizar. Essa é a ideia de entender o tanto que você guarda em percentual, tá? Então essa conta simples que a gente faz. O quanto você guarda dividido pelo quanto você ganhou vezes 100. Vamos no segundo exemplo, ó. O Alan recebeu 4.000 e poupou 600. Então qual que é o valor economizado dele? 600. A receita total 4.000. Então a gente vai dividir 600 por 4.000 e multiplicar por 100. Então a gente descobre que ele economizou 15%. Então, esse é o percentual de economia dele. Então é importante a gente determinar isso para a gente saber quanto da nossa renda a gente está guardando. Você sabe o valor, né? Ah, eu guardei 300, eu guardei 500, eu guardei 600. Mas é importante a gente saber o percentual. E mais para frente a gente vai entender o porquê disso, tá? Por enquanto, fica com essa conta aí. É uma conta simples, né? É só dividir o quanto você guardou pelo quanto você recebeu, multiplicar por 100. Isso vai te mostrar o percentual que você guarda da sua renda todo mês. Beleza? Vamos lá, vamos seguir adiante. Tente manter pelo menos 10%. Aquela regrinha do 60, 30, 10. Então, se você consegue manter no mínimo 10% da sua renda em investimento e poupança, tá? É o ideal para que você no longo prazo vai formando aquele seu patrimônio, né? E vai conseguindo ter sua liberdade financeira, né? Que a gente sempre fala, ó, liberdade financeira e tal. Então, ó, 60% você joga para necessidades, 30% da sua renda para desejos e 10% para poupança. Claro, cada um de nós temos uma realidade diferente, né? Aqui tem pessoas que, poxa, devem ganhar muito bem. Tem pessoas que não ganham tão bem assim. Tem pessoas que estão fazendo curso para ver se aprendem a ganhar dinheiro. Então, cada um tem uma necessidade diferente. Então, esse percentual ele pode ser alterado de acordo com a sua realidade hoje. Por exemplo, pessoas que ganham tão bem que elas conseguem economizar mais de 50% da renda. Tem pessoas que não ganham tão bem assim, que às vezes 5% já tira da alimentação ali, sabe? De uma roupa, alguma coisa. Então, cada um tem que adaptar isso à sua realidade. E claro, a gente vai estudando e vai aprendendo e vai evoluindo para que a gente consiga arrecadar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Conforme você ganha mais dinheiro, mesmo que você hoje não consiga juntar nem 5%, seja só 3 ou 1%, mas conforme você vai aumentando a sua receita, esse percentual tende a aumentar, né? Então a ideia é essa, é buscar, quanto mais você poupar, quanto mais você investir, melhor você vai criando um futuro para você lá na frente. E cara, lá na frente vai chegar, né? Então, vamos batalhar para isso, ok? Então, mais essa dica aí. Essa é uma forma simples e eficaz de otimizar as finanças, né? Essa relação, né? O método 60, 10, 30. Quanto maior esses percentuais, claro, mais rápido você chegará à liberdade financeira. A gente está falando desse 10% aqui, né? Quanto maior esse percentual aqui, que é o recomendado, né? Pelo menos 10%,
melhor para você. Que aí você vai atingindo, a sua coluna de ativos vai se formando, né? Ficando mais robusta. E aí você vai tendo a sua liberdade financeira cada vez mais próxima de você. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos entender aqueles três exemplos que nós trabalhamos na despesa média mensal. Nós fizemos lá o salário de 1.800 para todo mundo. Só que no começo teve um bico que dava 500, depois o bico passou para 1.000, depois passou para 300, certo? Nós vimos o fluxo de caixa, ficou R$100 no primeiro caso, 800 no segundo e menos 400 no terceiro. Bom, se a gente trabalhar o percentual de economia agora, olha só, a gente está juntando as coisas, né? Trazendo uma conta para dentro da outra. Aqui o que a gente viu foi o fluxo de caixa. Se a gente olhar o percentual de economia, a gente vai ver, ó, aqui o percentual de economia foi de 4,35. Lembra qual que é a conta? O que foi guardado, né, da poupança, dividido pela renda total. Renda total 2.300 vezes 100. Olha aqui no segundo caso. O percentual de economia foi de 28,57, cara. Uma paulada. E no terceiro caso, a gente teve um percentual de economia negativo, né? Menos 19,05. Então, da mesma forma que nós calculamos a despesa média mensal, a gente pegou todas as despesas do mês e dividiu pelo número de meses considerados, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente pode juntar todos os percentuais de economia, 4,35, 28,57 e menos 19,05, e dividir por 3. Foram 3 meses considerados. Então, o percentual de economia médio desses 3 meses aqui foram 4,62. Então, se você trabalhar isso para 4 meses, 6 meses, 1 ano, quando você termina o ano, você tem o percentual de economia média do ano. Então você tem um controle muito maior. Você fala, pô, legal, por ano estou conseguindo economizar tanto. Porque você vai somar todos os meses, picos, vales. Vales no caso é quando cai, né? Então você tem picos, tem vales, quando for ficar na média ali também, né? No meio termo. Você vai juntar tudo e encontrar qual que é o percentual de economia média anual. Isso vai te dar clareza sobre quanto da sua renda está indo para investimento, quanto tempo você pode, a gente vai ver uma conta que pode te ajudar nisso, quanto tempo você pode dobrar o seu dinheiro, quanto tempo você vai demorar para atingir a sua liberdade financeira. Se você tiver um aumento, conseguir manter esse percentual de economia, para quanto tempo você vai demorar para ter sua liberdade financeira. Então tudo isso você consegue calcular utilizando contas simples como essas, ok? Vamos adiante então? Vamos lá. Sua renda influencia muito na sua poupança. Quanto mais você ganha, mais chance você tem de poupar, né? Mas a forma como você gasta também. Então é importante, muitas vezes a gente aumenta o nosso patamar de remuneração ali e aí acaba gastando cada vez mais, né? Só que às vezes a gente ganha isso e gasta isso. Então tá aqui, né? Aí passa a ganhar isso, passa a gastar isso. Aí já não tá mais no balanço, né? Então, a forma como a gente gasta é importante para a gente planejar nosso futuro financeiro. Então, é muito importante, se você realmente tem essa vontade de chegar mais na frente da sua vida daqui, sei lá, 30, 40 anos ou até menos, e ter uma liberdade financeira, ter uma boa reserva e tal, a forma como você gasta fala muito mais do que a forma como você... Não a forma, né? O quanto você ganha. Tá? Porque aquela frase que a gente já comentou, né? Não dá para você se tornar um milionário sem guardar dinheiro. Você precisa guardar dinheiro. Se você nunca guarda dinheiro, você não se torna milionário. Então não tem como, né? Então para ter dinheiro, tem que guardar dinheiro. Tá? Então a forma que gasta é importante. Bom, cuidar do seu dinheiro, eu falei no começo, né? É como cuidar do cabelo, do corpo, do carro, da saúde. Precisa de tempo e dedicação. Então fazer esses cálculos, fazer todos esses projetos, né? Vai precisar que você sente, que você... com calma, anote tudo, lance numa planilha de Excel, por exemplo, ou pode ser num caderno, mas que você faça esses lançamentos e que você faça um balanço dos dados, né? Então, vamos supor, fez os lançamentos, tá, beleza, quanto que eu gasto de mercado, quanto que eu gasto em estética, quanto que eu gasto no carro, quanto que eu gasto na minha barba no ano, quanto que eu gasto em restaurante. Então tudo isso vai te trazer um balanço para você identificar aí aonde que você pode cortar a despesa, o que é necessário, o que não é necessário, que é só paixão, é só desejo.
Então você vai identificando isso e vai conseguindo, né, alinhar suas finanças a um ponto que você sempre tenha um fluxo de caixa positivo, ou pelo menos que você sempre tenha o dinheiro guardado e para cobrir aquele mês em que o seu fluxo de caixa ficou negativo. Isso traz uma tranquilidade, galera, gigantesca. Mas sem o controle das suas contas, você não consegue chegar lá. É muito difícil, tá? Legal? Bom, aqui vocês já tiveram boas ideias aqui, umas boas contas para a gente começar nosso módulo de matemática aí, né? Agora vamos entrar no fluxo de caixa. Fluxo de caixa simples, tá, galera? Simples. É simples, literalmente simples. Qual que é a ideia? É saber o valor real que sobra para poupar depois de todas as despesas. Então ele mede o valor disponível para economizar, uma vez que os gastos fixos e variáveis já foram pagos. Vamos entender isso aí, ó. Olha como é simples. O fluxo de caixa a gente até calculou ali nas contas anteriores. É as entradas menos as saídas. Então vamos supor, a receita total é o quanto você ganhou, então você vai ter que somar, por exemplo, eu ganho salário mais comissão e eu faço um bico. Você soma tudo, tá? E aí você vai tirar os gastos fixos e os variáveis. Então, por exemplo, ó, um exemplo aqui, né? O Eric obteve receita de 3.000, gastos fixos de 1.800 e variáveis de 700. Qual que é o fluxo de caixa do Eric? Então, 3.000 menos o 2.500. 2.500 é o quê? É o 1.700 mais os 700. Desculpa. Então, 500 é o fluxo de caixa, ficou um fluxo de caixa positivo. O Bruno recebeu nesse mês 5.000 e teve 2.600 de gasto fixo e 1.900 de variáveis. Qual que é o fluxo de caixa do Bruno? 5.000 da receita, eu somei 1.900, que está aqui, né, ó, mais 2.600, deu 4.500. O fluxo de caixa dele foi de 500. Calcular fluxo de caixa é simples, cara, a gente já fez lá, né? O que entrou menos o que saiu é o que sobra. Fluxo de caixa é isso, é o que entra, o que sai e o que sobra, tá? Então a gente vai entender isso aí. Bom, conhecer o fluxo de caixa é essencial para definir metas realistas e não se endividar. Então, se você conhece todo mês ali, aí de novo, ó, média mensal, pega todos os seus fluxos de caixa de todos os meses no ano inteiro e divide por 12. Você tem a média do seu fluxo de caixa mensal. Então, se você sabe isso, evita surpresa, você consegue estabelecer metas mais realistas, né? Então tudo isso vai te ajudar, inclusive a não se endividar, tá? Use esse número para definir aportes mensais na reserva de emergência na sua coluna de ativos. Então se você tem uma média lá, você somou os 12 meses e dividiu por 12. E o seu fluxo de caixa mensal é positivo em 300. Pô, legal. Você consegue definir uma meta a partir daí. Criar um projeto. Falar assim, pô, legal. Então vamos fazer o seguinte. R$150 todo mês eu vou guardar. Você já sabe que você tem lá 1.800 no final do ano. Né? 1.500 vezes 12, né? Eu acho que tá vendo 1.800. 1.500 vezes 10 dá... 150 vezes 10 dá 1.500, mais 300. 1.800. Então você vai ter 1.800 ali. Tá? Claro que se for maior, melhor ainda, né? Então você vai conseguindo projetar. Você vai conseguindo, né, definir aportes, definir metas, definir planejamento, definir projetos, definir investimentos que você vai fazer. Porque você tem esses números, você tem esse controle. Que sacada legal? É o controle, é o trabalho, é a disciplina de você ir lá, guardar tudo e acompanhar. Precisa fazer isso, tá bom? Vamos lá. Economia versus fluxo de caixa. O percentual de economia, ele mostra pra gente o quanto em percentual está sobrando no final do mês. A gente viu, né? Tantos por cento, tantos por cento. O fluxo de caixa, ele mostra o valor que está sobrando. Os dois mostram a mesma coisa, só que o percentual de economia mostra o percentual e o fluxo de caixa mostra o valor em dinheiro mesmo, né? Então vamos supor, a gente viu aqui, ó, salário 1.800, bico de 1.000, receita total 2.800. Qual foi a despesa nesse mês? 2.000. O fluxo de caixa, ele vai mostrar, sobrou 800. O percentual de economia vai mostrar 800 dividido por 2 de 800 vezes 100. Olha, sobrou 28,57% da sua renda. Os dois mostram a mesma coisa, um em percentual e um em valor. O que é importante nisso aqui? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Vamos supor que você tem a mesma condição aqui, ó. O seu salário é de 1.800 e você fez um bico de 1.000. Esse é o momento 1 da sua vida. No momento 2 da sua vida, estou aqui, ó, momento 2,
Seu salário passou para 2.800 e você fez um bico de 1.500, beleza? Beleza. Vamos no momento 1 aqui, ó. A sua receita total foi de 2.800 no momento 1. A sua despesa foi de 2.000. Seu fluxo de caixa foi de 800. Beleza? Positivo aqui, ó. Positivo. Você colocou na sua reserva de emergência 200. Você pegou 10% para fazer o investimento e foi 280. E você pegou 320, sobrou para os seus sonhos e desejos. Ou seja, para comprar os besteróis, para comprar aqueles luxinhos que você quer, uma roupa, um passeio, um jantar com o namorado, com a namorada, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, sei lá. Uma coisa que você queira. Então você falou assim, pô, legal, tive uma renda, né, sobrou uma grana, eu quero direcionar parte disso para me recompensar pelo trabalho que eu tive, pelo que eu fiz. Então eu quero usufruir desse dinheiro também, né? E é necessário, tá, galera? Usufruir é necessário, porque a gente está vivendo, o processo está acontecendo da vida, então viver é importante. Para isso, você tem que pegar uma parte da sua renda para curtir também, né? Então, sonhos e desejos, tem que ter uma coluninha ali para os sonhos e desejos. E aí, aqui nesse momento aqui, a gente vai direcionar R$320. Beleza. Qual que é o percentual de economia? O percentual de economia é 10%, porque ó, os investimentos foram 280. A reserva de emergência a gente não vai considerar como investimento, tá? Como percentual da economia. Por quê? Porque a reserva de emergência, lembra do despesa média mensal? Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Então a reserva de emergência fica ali, ó. Quando for menos, eu vou pegar lá e vou guardar. Eu vou compensar, né? Quando for mais, eu devolvo. E aí eu vou controlando, né? Então vamos colocar os investimentos aqui, ó. Então os investimentos foi 280, tô aqui, né, ó. Então foi 10%. Beleza. Vamos no segundo caso. A minha renda aumentou R$1.000 para 2.800. E o meu bico, eu fiz 500 pau a mais, então deu 1.500. A receita total aumentou bastante, 430. Minha despesa aumentou um pouco, foi para 2.500. Só que meu fluxo de caixa foi para 1.800 positivo. Oi, sim, hein? Gostou, né? Então vamos lá. A reserva de emergência eu coloquei 300. Meu investimento, de 250 eu passei para 350. Perdão, de 280 eu passei para 350. Aumentou bem, hein? Tô guardando mais dinheiro. E os meus sonhos e desejos sobrou 1.150. Ah, vou fazer a farra agora, né, meu? Vou aproveitar. Qual que é o meu percentual de economia? Dá uma olhada. 8,14. Ou seja, eu saí de 280. Eu aumentei para 350. Ou seja, o percentual de economia ele é bom por causa disso. Porque o fluxo de caixa e o tanto que eu guardo em valor, em espécie, ele vai me trazer uma sensação de que eu estou guardando mais dinheiro. Ora, eu guardava 280, estou guardando 350. Estou guardando mais, estou cada vez me esforçando mais. Só que olha o percentual da renda. Ele caiu, o percentual de economia diminuiu. Então eu não estou guardando a mesma coisa, estou guardando menos do que eu guardava antes. E eu estou achando que eu estou guardando mais. E eu estou guardando menos, porque o percentual da minha renda que deve se prevalecer. Então isso é muito importante. Quando você vai guardar dinheiro, fazer investimento, o percentual de economia é muito mais importante. Porque as metas, os objetivos, o ideal é você traçar em cima de um percentual de economia. Não do valor real. Porque se a sua renda sobe muito e você vai subindo muito devagar o que você está investindo, o seu percentual começa a cair. E você não percebe, porque para você estar vivendo bem, agora olha só, nesse segundo caso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho 1.150 para curtir. Ah, tô feliz pra caramba, tô guardando mais dinheiro, tô curtindo mais, tô feliz. E na verdade não tá, você tá guardando menos. Então o percentual de economia vai trazer essa clareza, né? Pra gente entender isso. Então quando você for montar projeto, trabalha sempre em cima do percentual de economia. Foca no percentual. Eu quero 10% da minha renda. Então, se a sua renda aumenta, o seu percentual, o valor vai ter que aumentar na mesma proporção. Essa é a ideia da diferença aí entre olhar o percentual de economia e olhar só o fluxo de caixa, que vai mostrar o valor. Tá ok? Mais uma conta importante aí para nós, para nossas finanças pessoais. Tá bom? Vamos pro próximo então? Vamos lá. Regra do 72. Uma regrinha simples, cara. É como calcular de forma rápida quanto tempo leva para o seu dinheiro dobrar, considerando uma taxa de juros fixa, né?
A regra de 72 é uma fórmula prática que aproxima o tempo necessário para duplicar o valor investido com base em uma taxa fixa. Olha que legal. É uma conta simples, galera. Olha só. Quanto tempo eu vou levar para dobrar o meu dinheiro? 72 dividido pela taxa de investimento que você encontrar. Então, olha só. Camila comprou um título do Tesouro com taxa de juros fixa de 6% ao ano. Quanto tempo levará para a Camila dobre seu investimento? 72 dividido por 6%. Uma observação. Essa taxa, galera, ela não pode ser convertida, tá? Ela não pode ser 0,06. Ela não pode ir para decimal. Tem que ser 6%, 6 mesmo, tá? Então a gente vai pegar 72 dividido por 6, 12 anos. São 12 anos que a Camila vai levar para dobrar o dinheiro dela a uma taxa de 6%. É uma continha simples, né? E é legal, é bem simples, é bem prática assim. Por quanto tempo demora para dobrar o meu dinheiro? Então, o Caio investiu um CDB, ele rende 8% ao ano fixo. Quanto tempo que vai levar para o Caio dobrar o dinheiro? Conta simples, 72 dividido por 8, 9 anos. Em 9 anos ele dobra o dinheiro. Então é legal, porque é uma conta simples, né, que poucas pessoas conhecem, mas que te dá um norte. Pô, quero investir, sei lá, quero investir 10 mil, quero saber quanto tempo eu vou dobrar essa grana aí. Quanto que é a taxa? A taxa, vamos supor que é um Tesouro Direto agora, sei lá, tá 13%. Pô, você pega lá 72 dividido por 13, você sabe quanto tempo você leva para dobrar o dinheiro. Claro que aí tem que levar em consideração a inflação, imposto de renda, né? Mas você tem que pegar a taxa líquida, tá? E a gente vai estudar sobre isso, tá, galera? Mas é uma conta simples, né? E é bem bacana, bem didática, prática e dá uma noção legal, né? De quanto tempo demora para dobrar o dinheiro. Beleza? Bom, é ótimo para estimar crescimento sem precisar de cálculos longos, né? A gente tem ideia. E lembrando, quanto maior a taxa, mais rápido o dinheiro dobra, tá? Então, essa é a regra de 72. Bom, a gente vai entrar agora na função de produção. Então, vou pedir para vocês respirarem um pouco. Nós já estamos aí há 37 minutos. Toma uma água. Lembra do método Pomodoro de estudo, né? Estudar 30, 40 minutos ali. Dá uma pausa de 10 minutos. Depois você volta a estudar. Função de produção vai ser divertido, vai ser bem legal. Até agora os cálculos foram mais simples, tá? Mas vocês viram que são cálculos bem úteis na nossa vida, são importantes. E com tudo tem que ter dedicação, né, galera? Então a gente tem que organizar documentos e planilhar para poder organizar isso aí e ter essa noção das nossas finanças, da noção do nosso dinheiro. Agora, daqui para frente, a gente vai começar a entrar nos cálculos um pouquinho mais complexos, mas de boa. Minha função aqui é trazer as coisas de forma mais simples para vocês. Então é o que eu vou tentar fazer. Vamos pegar aí 10 minutinhos de descanso, dar uma respirada, né? Esse módulo termina agora e aí as duas aulas vão estar juntas. Assiste a outra aula na sequência aí, ou quando você tiver um tempo. Se você não quiser assistir, né, essa parte agora em sequência, não tem problema. Assiste outra hora, mas procura sempre assistir a aula inteira do início ao fim, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco ou nos vemos quando você for assistir a próxima aula. Até já. Tchau, tchau.